Olá pessoal, hoje finalmente eu comento o último tópico do capítulo A Verdade no Conservadorismo, né? Para quem não sabe, eu estou comentando o livro Como Ser um Conservador do Roger Scruton, estou comentando capítulo a capítulo, e esse capítulo A Verdade no Conservadorismo é um capítulo um pouquinho maior, e ele é dividido em tópicos, então eu comentei 2 tópicos por vídeo, hoje eu termino esse capítulo. O próximo capítulo é um capítulo bem grande também, então provavelmente eu vou dividir aí em alguns vídeos esse capítulo. Então hoje, para continuar a série, para a gente encerrar o capítulo A Verdade no Conservadorismo, eu vou comentar o tópico Defendendo a Liberdade. Esse é um tópico muito bacana, porque ele fala das forças do exército, das forças policiais, e isso é algo que o conservador tem muito apego, né? O conservador que é conservador mesmo, ele tem um apego com as forças militares, ele sabe que a força militar é algo extremamente importante para a sociedade, né? E uma coisa interessante, que logo no começo do capítulo o autor ele levanta uma coisa que é bem bacana, que é que sem o sentimento patriótico é impossível uma nação ela sobreviver a uma grande crise. Então, se existe uma grande crise, a nação ela precisa do sentimento patriótico para vencer ela, né? E por mais que o Brasil realmente não tem muito sentimento patriótico, a gente deveria ter muito mais. E se, sei lá, deflagrar uma guerra civil, algo muito complicado, que é algo muito perigoso no Brasil, é provável que a gente não sobreviva. A sociedade ela se desfaça, não se desfaça, mas a gente acabando gerando muitos problemas por falta do sentimento patriótico, por falta desse amor à pátria. A gente sabe que a nossa pátria não é uma das melhores, que tem muitos problemas, mas a gente não deve julgar a nossa pátria só com aqueles bandos de filha da puta lá no Senado. Então a gente não deve fazer isso. A gente deve olhar e ter esse sentimento com a pátria porque é o que une a gente, né? É a nossa casa, a gente tem que cuidar e zelar dela, né? O autor ele também tem uma frase que acho que compensa citar aqui para vocês, que é na página 200, que é a seguinte: o verdadeiro cidadão está pronto para defender o seu país nos momentos de necessidade e vê as suas instituições militares como uma expressão de vínculo afetivo profundo que mantém as coisas em ordem. É como eu disse, né? O cidadão, o conservador, na verdade, ele tem esse apego com o serviço militar, ele tem apego com as instituições militares. E o cidadão que é cidadão de verdade, ele sempre está disposto a defender a sua pátria. E não entende defender a pátria como só a guerra, isso também pode acontecer. Mas defender a pátria contra o comunismo, por exemplo, contra o PT, que destruiu o nosso país durante muitos anos e que está muito forte, pessoa que acha que o PT morreu. O PT não morre, não tem como matar o PT de um dia para a noite, não. Eles não criaram só um partido, foi um sistema de poder, é algo totalmente diferente. Deixa eu tentar me ater aqui, porque eu tenho tendência a divagar um pouco, a começar a falar de um monte de coisa, e aí quando eu fui ver já tá com um vídeo aí gigante. Então, tentar me atentar um pouco mais aqui. Então, defender o seu estado, defender o seu país não é só a defesa no militar, não é só a defesa numa guerra. Sim, também defender intelectualmente, defender entre diversos aspectos. O autor vai levantar ainda dois diferentes modelos de serviço militar. O primeiro é o modelo da democracia ateniense, que o serviço militar, os militares só tinham a única função deles era defender a polis. Os militares eles não tinham mais outra função além disso. Eles estavam ali para defender a polis e não para ser usado na política, não ser para usado para subjugar a população. Eles eram diferentes. Em contraponto disso, tem o modelo espartano, que ele está muito mais ligado àquele estado totalitário, né? Que além de defender o estado, além de defender contra ameaças externas, ele também está ali para subjugar a população e manter a população na linha, vamos dizer na linha, mas de acordo com ele quer. Não que uma força militar, não que as forças armadas, o exército, a polícia, elas estão ali para manter a ordem, elas devem fazer isso. Ela não deve subjugar a população, ela não deve acabar oprimindo a população, ela está ali para ajudar a população e não acabar prejudicando a população. E o autor ele vai levantar uma coisa muito interessante, muito curiosa também, que é o policial antigo da Inglaterra. O policial antigo da Inglaterra é uma coisa curiosa porque ele é algo totalmente inviável na nossa cabeça, né? Imaginem só vocês verem um policial que não tinha arma, que a única coisa que tinha era um bloco de notas e um apito. E isso é algo muito inviável pra gente, né? A gente não consegue ver isso. E não ache que esse é o melhor modelo de policial pro Brasil. O Brasil não tem como existir isso. A realidade que a Inglaterra vivia e a realidade que a gente vive é totalmente diferente. Não tem como a gente querer aí um policial aí com um bloco de notas que vai morrer rapidinho. A gente não vive a mesma realidade. Mas é muito interessante observar esse policial, o policial da Inglaterra,
Porque a única função dele era defender a liberdade, ele era muito mais ligado, ele era muito mais um amigo do povo do que um próprio agente ali para prejudicar o povo, para dar porrada no povo. A gente sabe que a polícia, a nossa polícia assim, não é assim. A polícia brasileira, polícia militar, por exemplo, o pessoal odeia muito a polícia militar, ela não é só isso. Tem alguns casos de corrupção, de abuso, tem, mas a gente não pode qualificar tudo, né? Pode ver ali um policial e qualificar todos os policiais da mesma maneira, né? Até recentemente teve um GCM lá em São Paulo que agrediu ali um morador de rua, mas aí as pessoas acabam generalizando, falando, polícia fascista, e não sabe o que é a instituição brasileira, não sabe o que é a instituição militar, né? Olha eu divagando de novo, vamos meter aqui. Então, o policial da Inglaterra, ele tinha a função de defender a liberdade. Assim como o sistema de lei na Inglaterra é o common law, assim como o common law também tem essa função de defender a liberdade. E o autor fala que cabe aos conservadores dos países que falam língua inglesa defender esse sistema. Porque é ele que defende a liberdade, é ele que ajuda a população a manter a sua liberdade. Então por hoje eu encerro o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou comentar o capítulo, o capítulo Esferas de Valores, na verdade, que é um capítulo um pouquinho maior, que vai virar um pouco de partes, mas até mais.